Olá pessoal, aqui é a Adriana e você está no canal Autor Literário e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o estranho caso do cachorro morto de Mark Haddon. Eu escolhi ler esse livro por conta do protagonista aqui da história chamado Christopher. Ele é um adolescente de 15 anos e tem o transtorno do espectro autista. E o autismo ele é um distúrbio no neurodesenvolvimento e ele está relacionado a manifestações comportamentais como dificuldades na comunicação, na interação social, além de padrões de comportamentos repetitivos. E os sinais de alerta eles já podem ser percebidos nos primeiros meses de vida, só que geralmente os médicos eles dão um diagnóstico por volta de 2 a 3 anos. E o tratamento ele é feito com terapia, que são ali intervenções comportamentais, além de fono, psicólogo, dentre outros especialistas, e ele deve ser feito, na verdade, o quanto antes, qualquer caso de suspeitas e que foi identificado ali os sinais do espectro do autismo, independente de confirmação diagnóstica. Existem médicos que dão o diagnóstico mais cedo e outros preferem aguardar esses acompanhamentos, né, com terapia e acompanhando o desenvolvimento da criança. Bom, e o meu interesse aqui com relação a esse livro é observar exatamente isso, né, as características aqui do personagem, como o escritor ele desenvolveria esse personagem, como ele abordaria esse assunto e também identificar os aspectos do autismo aqui no protagonista. Bom, o livro ele tem 283 páginas e é uma leitura bem rápida, tanto pela fonte, né, pela diagramação, o espaçamento que ele é bem grande, bem confortável, como também pela própria escrita, que é bem fluida, bem dinâmica. Eu li nessa edição da Record, que apesar de achar a capa linda, por dentro, esse meu exemplar, pelo menos, deixou a desejar. Eu encontrei várias falhas aqui, por exemplo, a mancha aqui apagada, dentre outras falhas que eu encontrei ao longo aqui do livro. Então isso foi um ponto que deixou a desejar. Mas enfim, independente disso, eu consegui fazer a leitura. E aqui a gente acompanha a história de Christopher. Ele encontra um cachorro morto no jardim da vizinha dele. Na verdade, ele percebe que o cachorro ele foi assassinado porque ele estava com um forcado de jardinagem atravessado no corpo dele. O cachorro ele era um poodle, se chamava Wellington. E acontece que Christopher ele atravessou o portão da vizinha e foi até o jardim para ver o cachorro, para ver se ele ainda estava vivo. E ele resolve pegar o cachorro nos braços. E é exatamente nesse momento que a dona aparece gritando, perguntando para ele o que ele fez com o cachorro dela. Logo em seguida a polícia também chega. E o policial pergunta também o que está acontecendo. Pergunta para ele se foi ele que matou o cachorro. Mas o policial ele começou a fazer muitas perguntas e isso deixava Christopher muito confuso. Ele não conseguia processar todas aquelas informações. E ele começou a ficar agitado, atordoado com toda aquela situação, com todos aqueles estímulos, informações. E por conta disso, né, por observar esse comportamento atípico do Christopher, o policial ele ficou desconfiado dele porque ele parecia perturbado, ele parecia nervoso. E por isso, aos olhos do policial, isso pareceu muito suspeito. E como o Christopher estava agitado ali, ele resolve deitar de bruços na grama e o policial pega ele no braço à força para que ele levantasse e respondesse as perguntas dele. Ele vai reagir agredindo o policial. A conclusão é que Christopher acaba sendo preso. E enquanto ele estava ali na viatura, indo para o distrito policial, Christopher, ele ficava observando o céu. Nesse momento a gente também entra na mente dele e a gente vai conhecendo mais sobre esse personagem, né? E aí a gente fica sabendo que ele gosta de ler livros sobre ciência, né? E essa foi uma parte que eu achei bem interessante, porque ele vai falar sobre Via Láctea, sobre a expansão do universo, sobre estrelas, enfim, sobre o Big Bang. Então aqui a gente vai percebendo que ele tem uma mente brilhante, ele sabe o nome de todos os países e das capitais. Ele também gosta muito de matemática, gosta de números primos. Inclusive ele está determinado a fazer faculdade de matemática e física também. Então aqui ao longo do livro a gente também vai acompanhar que ele vai se inscrever na escola para poder fazer exame de matemática avançada. E Christopher também ele tem uma memória excelente porque ele consegue se concentrar, ele consegue isolar a mente dele, especificamente naquilo que ele está fazendo. Então ele fica altamente concentrado naquela atividade, ele não se dispersa com aquilo que está acontecendo ao seu redor. Então, por exemplo, essa eu achei uma característica bem semelhante aqui com relação a quem tem o autismo, porque ele fica realmente focado, se for criança, numa brincadeira, enfim, numa determinada atividade, tarefa, fica ali focado naquilo que ele está fazendo. Bom, voltando aqui na história, ele foi preso, mas lá ele fica se perguntando, né, quem tinha matado o cachorro, por que uma pessoa faria uma maldade dessa, e ele resolve investigar e descobrir quem é o assassino e descobrir também os motivos da pessoa ter matado aquele cachorro. Então ele está determinado a fazer isso e ele também decide registrar todas as suas investigações num livro. E eu achei interessante porque os capítulos do livro, né, que ele está escrevendo são na ordem de números primos. Ele gosta bastante de matemática, de números primos, então ele resolve escrever, né, o livro. Os capítulos aqui também que a gente acompanha estão na ordem de números primos. E o livro que ele está escrevendo vai ser um romance de mistério e assassinato inspirado em Sherlock Holmes, que são histórias que ele conhece e gosta bastante.
Christopher, ele mora com o pai, ele tem uma relação um tanto complicada com a mãe, ele acredita que a mãe está morta, na verdade, quando ele vai começar o livro, ele fala que a mãe está morta. Então nós vamos ver alguns mistérios também envolvendo a morte da mãe e também vamos acompanhar esse conflito e drama familiar. E quando o pai dele descobre que ele foi preso, ele vai até a delegacia, ele chega de madrugada, furioso com os policiais, né, lá na delegacia, e esclarece a situação e consegue liberar o filho, né? Mas os policiais assinalam ali uma advertência e que não era para ele se meter em nenhuma outra confusão. O pai também fala que não é mais para ele se meter nesse assunto e não arrumar nenhuma outra confusão. Mas ele sai da delegacia determinado em seguir suas investigações e também escrever o livro dele. Só que é a partir desse momento que nós vamos também acompanhar as limitações e as dificuldades que o Christopher tem de colocar os planos dele em prática, né? Porque no decorrer dessas investigações, o livro ele vai descrevendo aqui pra gente o quanto essa tarefa vai ser desafiadora para ele. Então a gente acompanha, né, como ele vai se comportar diante do mundo, o nível de detalhe que ele vai observando, as dificuldades que ele tem de falar com pessoas desconhecidas, de fazer contato visual com elas. Ele também não consegue entender, né, ali o que as pessoas estão falando. Ele se sente sobrecarregado por estímulos e para ele isso é muito desconfortável e é uma situação bem caótica. Eu também fiquei observando aqui como que as pessoas elas interagem com o Christopher. Então aqui a gente entra na mente do Christopher, a gente entende como que ele pensa e para ele seguir com essas investigações, ele precisa ir até os vizinhos para perguntar se eles viram alguma coisa estranha exatamente no dia em que o cachorro morreu. Então ele vai até a casa dos vizinhos e aí ele não consegue fazer esse contato visual e as pessoas também fazem alguma pergunta para ele tem dificuldade de interagir ali com essas pessoas, né? Ele também não gosta de ser tocado e isso algumas vezes acaba colocando ele em situações tanto de risco, né? Porque ele acaba reagindo ao toque. Christopher também ele era uma pessoa muito lógica, ele gostava que as coisas ficassem na sua ordem perfeita, ele era também muito observador, ele não gosta das cores amarelo e marrom, ele associa essas cores às coisas ruins e a cor vermelha ele relaciona a coisas boas. Bom, eu gostei de conhecer o protagonista Christopher, além das reflexões que ele faz aqui sobre a vida, sobre ciência, sobre matemática, da maneira como ele enxerga o mundo, ele vê o mundo de maneira particular, ele é muito inteligente, cativante, então foi um personagem marcante aqui na história. Foi o que eu mais gostei de acompanhar aqui, né, observar o protagonista. Mas eu confesso pra vocês que, de modo geral, a história do livro em si, ela não funcionou pra mim, eu não consegui me conectar com o enredo, em alguns momentos eu até queria que acabasse logo. Então foi uma história assim que particularmente não me prendeu, mas eu pretendo continuar lendo outros livros que tenham protagonistas com autismo ou histórias relacionadas ao autismo. A ordem aqui dos capítulos, ela segue uma sequência de números primos. Aqui também tem diagramas matemáticos, mapas. O personagem aqui, ele não gosta de metáforas, né? Ele não consegue entender e isso deixa ele muito confuso. Por isso ele fala que ele não consegue conversar com pessoas que ele não conhece. Então ele evita fazer novas amizades, por exemplo, aquilo daria muito trabalho para ele, até processar todas as informações do que aquela pessoa tá falando, né? E ele aqui também, ele é bem verdadeiro, né? Ele não tenta esconder aquilo que tá pensando, ou filtrar aquilo que tá pensando. Então, às vezes, isso também deixa ele em situações embaraçosas, também surgem mal entendidos. Bom, o Christopher, ele gosta de matemática porque ela é segura, ela é direta, né? Tem uma resposta definitiva, ela é exata, enquanto que a vida, né, ela é mais complexa. Então, por isso ele gosta muito de matemática. Mas aqui eu não sei exatamente se o escritor, o personagem, ele fez uma representação do autismo, né? Eu realmente ficava me perguntando se em alguns momentos esse livro aqui, ele fez jus, né? As crianças que têm autismo, mas eu ainda sigo com dúvida. Em alguns aspectos aqui eu achei semelhante, outros eu achei que ele exagerou em muitas partes aqui, mas ok, é ficção. Bom, pessoal, então esse vídeo é mais para compartilhar essa minha experiência de leitura com o livro e deixar aqui meu registro de como que foi, né, essa experiência e um pouco do enredo, do que a gente vai encontrar aqui. E caso você tenha lido esse livro, deixa aqui nos comentários como que foi a sua experiência de leitura. E se você não leu, também deixa aqui minhas recomendações para que você leia e também tire as suas próprias conclusões. Caso tenha se interessado, né, pelo tema, pelo livro, queira conhecer, o link ele está disponível aqui embaixo no box de informações. Lembrando que comprando este ou qualquer outro produto através dos links que eu disponibilizo aqui embaixo no box de informações, você ajuda o canal com uma pequena comissão sem pagar nada mais por isso. Desde já agradeço a colaboração de todos vocês. Obrigada pela companhia e a gente se encontra nos próximos vídeos aqui do canal.